autista. Agora, hoje em dia, todo mundo tem TDAH. Hoje em dia, todo mundo tem burnout. Por quê? Porque tá todo mundo... Porque tá essa crise tão grande de burnout. Oi, tudo bem? Aqui é a Alice. Muito prazer. Bem-vindos a esse vídeo. Gente, eu tenho um roteiro muito grande para fazer esse vídeo, eu acho que é um conteúdo muito importante, muito relevante. Tenho muito a falar, muito a dizer e é algo que toca muito em mim. Então, é um conteúdo muito importante que eu queria trazer hoje. Espero que vocês me acompanhem nesse fluxo de pensamento. Antes de começar, como é que foi a semana de vocês? Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Os dias por aqui têm sido um pouco aperreados, um pouco corridos, não vou mentir. Esse final de semestre e final de curso, final de faculdade, tem sido bem complicado, mas estamos aí, estamos sobrevivendo. Ontem foi um dia muito legal, a gente fez uma noite do sushi aqui com os nossos amigos aqui em casa. Foram 300 peças de sushi. 300 peças de sushi, gente. Mas foi muito legal, foi muito bacana, um momento muito divertido. E eu valorizo muito, eu dou muito valor a esses momentos de comunhão, de viver com pessoas, de estar com pessoas, de sair do nosso mundinho individual, solitário, sabe? E viver em comunidade, em viver com pessoas. Eu tô com meu notebook aqui na frente porque eu tô aqui com o roteiro do vídeo de hoje. Eu também trouxe muitas fontes, muitos dados, muitas informações externas que eu vou mostrando aqui pra vocês, eu vou incluindo na nossa conversa. Eu vi uma notícia hoje no site do G1. Foi uma notícia da semana passada, 1º de maio, na verdade, o Dia do Trabalhador, eles publicaram essa notícia, cujo título diz assim: afastamentos por burnout crescem mais de 800% em 4 anos. Entendo o que está por trás do esgotamento no trabalho. Somado a isso, eu vi também uma notícia lá no Instagram, que uma pessoa que eu sigo compartilhou. Burnout vira doença do trabalho e Itaú é condenado a pagar pensão vitalícia e 50 mil à funcionária. E aí, enfim, os comentários desse vídeo são bem absurdos, porque são muitos relatos de gente que trabalhou em banco, relatando o quão tóxico e adoecedor é o ambiente de bancos, né? E outro vídeo também no meu TikTok de uma influenciadora que eu sigo, que é a Julia Poro, falando sobre o diagnóstico de burnout dela, como ela percebeu esse diagnóstico. E isso me despertou para falar sobre isso, trazer esse conteúdo tão importante aqui para vocês, que é o burnout. Não só o burnout, hoje eu não vou me deter ao burnout, mas eu vou me deter ao que vem antes do burnout, que é o esgotamento, que é o estresse, que é o cansaço excessivo, que é o esgotamento emocional, que consequentemente, se não cuidado, se não tratado, progride para um burnout. Ai, Alice, eu não sei o que é burnout. Vamos lá explicar o que é burnout. Caso você não saiba, o burnout, hoje em dia, ele é considerado uma doença relacionada ao trabalho. Tem CID e tudo mais. Aqui no próprio site do Gov diz que o burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A causa principal é justamente o excesso de trabalho. Veja, o burnout ele é resultado de um estresse crônico prolongado, muito intenso, e a gente vai falar isso no decorrer do vídeo de hoje, que vai pressionar muito o indivíduo, fazendo com que ele desenvolva realmente uma síndrome do esgotamento, principalmente relacionada ao trabalho. Aqui na notícia do G1 diz que em 2024 teve um pico histórico de afastamento por transtornos mentais e em 2025 isso só se intensificou. E aí aqui no G1 ele vai tentando explicar por que isso aconteceu, qual o motivo de um aumento tão súbito de casos de burnout. Por que tá essa crise tão grande de burnout? Ele traz uma citação de um médico psiquiatra dizendo que é resultado de 3 fenômenos, que é o trabalho mais acelerado, mais conectado, mais monitorado, mais repetitivo. Ao mesmo tempo, passamos a reconhecer melhor que parte do sofrimento mental tem relação direta com o ambiente ocupacional. No passado, se uma pessoa estava em burnout, que hoje em dia tem esse nome, no passado era somente considerado como estresse, era somente considerado como ansiedade e problema seu. Lide com isso, mas hoje não. Se é relacionado ao trabalho, se tem relação direta com o trabalho, isso tem nome, isso tem CID, isso tem código, isso tem leis, isso traz garantias ao trabalhador. Muitos casos não eram diagnosticados, não eram notificados de fato como relacionados ao trabalho. E hoje em dia isso mudou. Ainda bem, graças a Deus, porque eu sei, você sabe que sim, o trabalho
em grande parte ele influencia muito a nossa saúde mental ou a falta dela. E aqui ele segue falando: o trabalhador contemporâneo vive mais conectado, mais monitorado, mais competitivo e com menos previsibilidade. É uma combinação muito tóxica e que causa muito estresse e ansiedade na pessoa. O quadro é caracterizado por 3 dimensões principais: exaustão intensa, distanciamento mental ou cinismo em relação ao trabalho e redução da eficácia profissional. Então você se sente muito cansado, coisas pequenas ganham um peso, uma carga muito grande. Esse distanciamento mental, essa falta de prazer, de satisfação, falta de atenção, de concentração, de produtividade no trabalho, tudo isso cai, tudo isso reduz. E os sintomas vão muito além disso. Já que a gente está falando dos sintomas, eu vou colocar o vídeo da Júlia, em que ela fala quais foram os sintomas que ela percebeu quando ela estava em burnout. Aí a gente consegue ver pelo relato de uma pessoa como isso acontece. Sinais que eu estava em um grande burnout. Eu estava e ainda estou em um burnout e eu só descobri quando eu tirei férias de um pouco mais de uma semana na semana passada. Em primeiro lugar, a minha aparência. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz na semana passada, quando eu estava de férias, e outro vídeo que eu fiz há 2 semanas, quando eu ainda estava na minha rotina. Você consegue ver claramente a diferença no meu rosto e na minha expressão. Então a minha aparência foi o primeiro sinal. Eu estava cansada o tempo todo, mesmo quando eu dormia muito. Eu sentia que nada, absolutamente nada, tirava o meu cansaço. Ansiedade constante, mas eu não sabia que eu estava ansiosa. Eu só percebi isso durante o meu período de férias. Eu me senti muito calma e eu falei, meu Deus, eu estava constantemente ansiosa e eu não sabia. Irritabilidade com pequenas coisas, então qualquer coisinha mínima estava me irritando assim ao máximo. Qualquer demanda se tornava uma grande demanda na minha vida, então eu preciso ir ali na esquina comprar um pãozinho. Eu já me sentia extremamente sobrecarregada porque era mais uma demanda na minha vida, então pequenas demandas se tornavam grandes demandas. Falta de ânimo com coisas que antes me animavam muito, então eu basicamente não estava encontrando esse ânimo e essa felicidade em basicamente nada. Eu me via em um estado bem neutro o tempo todo e às vezes até realmente muito negativa. E isso não é comum pra mim, eu tendo a ser uma pessoa mais positiva do que negativa e eu estava infinitamente mais negativa do que positiva. Falta de libido na relação e comigo mesma, assim, falta de... Eu acho que deu pra acompanhar, deu pra pegar um pouco. Aqui no site do Gov, ele fala sobre os principais sinais e sintomas, que é cansaço excessivo, físico e mental, dificuldade de concentração, sentimento de incompetência, dor de cabeça frequente, sentimento de fracasso e insegurança, ou seja, pensamentos muito negativos, né? Alterações repentinas de humor, insônia, negatividade constante, isolamento, dores musculares, pressão alta, sentimento de derrota e desesperança, fadiga, problemas gastrointestinais. Peraí, então eu tô em burnout? Todo mundo tem isso, né? Porque vem muitos sintomas aqui junto. Mas o que vai marcar principalmente o burnout é esse esgotamento, é essa sensação de esgotamento, de cansaço excessivo. Mesmo quando se descansa, você continua cansada, você continua desanimada. E o que eu quero me deter aqui é que o burnout, ele não acontece de uma vez, ele não acontece do dia para noite, ele é gradativo. E ele começa com sintomas de cansaço. Esse cansaço progride para um esgotamento emocional. E esse esgotamento emocional, se não tratado, progride para um burnout. O burnout, ele é resultado de um estresse crônico prolongado. E, infelizmente, quando você desenvolve um burnout, você fica muito mais suscetível a outras doenças e outros transtornos. Se você já tem uma predisposição a ter depressão, a ter ansiedade, a ter transtorno alimentar, a ter diversos outros transtornos, provavelmente vai vir tudo junto em uma tacada só. Porque não basta uma coisa, né? Tem que vir logo 10. Tem uma grande parcela da população brasileira sofrendo com burnout, mas tem uma parcela muito maior sofrendo com esgotamento crônico e ninguém fala sobre isso, ninguém tá falando sobre isso e você não tá ligando pra isso e você deveria ligar e hoje eu vou te dar os motivos pra você se importar com o seu cansaço e com esse esgotamento. Tá bom, Alice, mas quando você fala de estresse crônico prolongado, o que é que isso significa? Uma exposição prolongada a pequenos estressores diários, são estressores de baixa intensidade e vão se acumulando, gerando impactos físicos e emocionais. Quando você vive em estresse crônico, talvez você nem perceba. Por quê? Porque você tá ali daquele jeito, você acha que já é o seu normal.
Você já acha que é normal ficar assim. Como ela disse, eu não percebia que eu estava ansiosa. Eu já achava que era o meu normal. Eu só percebi que eu estava ansiosa quando eu entrei de férias e eu estava assim, numa paz, numa vibe, numa tranquilidade. E aí você também não se toca que esses pequenos sintomas, que a gente chama de sintomas prodrômicos, que são os sintomas que anunciam a chegada de um possível transtorno, de uma possível doença. São coisas pequenas, mas que quando não tratadas e quando elas vão se acumulando, aí você já sabe. Eu trouxe pra gente analisar hoje um artigo, que o nome do artigo é Estresse Crônico e suas repercussões sistemas, alterações neuroquímicas, impactos psiquiátricos e comprometimentos musculoesqueléticos. Esse artigo aqui tem 30 páginas e ele vai destrinchar de que forma o estresse ele afeta cada área do seu corpo, cada sistema do seu corpo, de que forma ele pode ter tantos efeitos e impactos tão grandes e como muitas doenças podem ser causadas ou agravadas pelo estresse. Vou colocar o artigo aqui, se você tiver interesse em saber, você dá uma olhada e lê, mas ele montou uma tabelinha muito interessante, que é como um resumo, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente só dar uma olhada, só para ter uma noção, só para ficar consciente dos efeitos do estresse em cada sistema do nosso corpo. Então, no sistema respiratório, o estresse pode causar falta de ar, respiração acelerada. Em estresse crônico, os níveis elevados de cortisol e pressão alta contribuem para a formação de placas nas artérias e o aumento de risco de doenças cardíacas. Vamos ver no sistema gastrointestinal. Muita gente aí tem gastrite por causa de estresse, né? Ou outros problemas intestinais por causa do estresse. É realmente muito conectado. A liberação do cortisol enfraquece a barreira intestinal, permitindo que bactérias entrem no corpo e causem inflamação crônica, causando desequilíbrio da microbiota intestinal. No sistema reprodutor feminino, alterações nos níveis hormonais que regulam a menstruação, causando irregularidade, cólica durante a gravidez, pode afetar a fertilidade, o desenvolvimento do feto e aumentar o risco de complicações pós-parto. E aí, quem é que não vive em estresse constante, né? Quem é que não tem acesso a esses pequenos estressores diários? Alice, o que seriam esses pequenos estressores diários? Uma rotina cheia de compromissos constantes, essa pressão por produtividade, a necessidade de provar o seu valor, de se provar capaz, a comparação, a preocupação, a insegurança financeira, a instabilidade financeira, o excesso de informações, a conectividade constante e frequente. E aí eu ainda vou além, pequenos estressores da nossa rotina. O trânsito, o ônibus lotado que a gente pega de manhã, o sono desregulado, a alimentação desregulada, você tá tão afogado em trabalho que você vai almoçar às 3 da tarde, ou então você pula o horário do almoço, ou então você pula o café da manhã, porque você sai de casa tão apressada, ou quando não, você come o quê? Um pacote de bolacha no caminho pro trabalho. A limitação das relações sociais, cada vez mais a gente tem se isolado, ficado no nosso canto, no nosso mundinho, que é um mundinho muito tóxico, ou então no mundinho da internet, que é pior ainda, que é mais tóxico ainda. A falta de lazer e a falta de descanso real. Hoje em dia você está rolando o seu feed do Instagram jurando que você está descansando. Não tá. Vão causando essa liberação de cortisol no nosso organismo, frequente, diária, constante durante o dia. Quando a gente vê, a gente tá todo lascado. Nesse artigo também, ele traz um estudo que foi feito por um pioneiro no estudo do estresse, que ele fez experimento com ratos em um laboratório para ver quais seriam as fases, assim, como o organismo se comporta ao enfrentar um estressor. Aí ele diz que a primeira fase é a reação de alarme, que é uma consequência normal e por muitas vezes adaptativa e saudável, que ocorre quando o corpo reconhece uma ameaça, desencadeando uma série de respostas fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca, pressão arterial elevada, suor excessivo e insônia. É o que a gente conhece como os sintomas de ansiedade físicos no corpo, né? Que é aquela ansiedade bem padrão, bem normal, quando o corpo interpreta uma ameaça e te prepara para lutar ou fugir. Hoje em dia, ela interpreta várias coisas como motivos para lutar e fugir, como aquela cobrança do seu chefe. Aí já desencadeia um monte de sintomas de ansiedade, porque o seu corpo está interpretando a cobrança do seu chefe como motivo para lutar e fugir. Olha a
a ameaça que se tornou, né? E aí, se o estressor persistir, o corpo entra na fase de resistência, em que o organismo tenta se adaptar, mas continua exposto a altos níveis de estresse, que é quando o organismo tá tentando lidar com aquilo. Imagina no passado, a função da ansiedade era o quê? Lutar ou fugir. Então imagina que você tava lá na selva, aparecia um lobo, vinha a ansiedade te avisando que aquilo era perigoso, que você deveria lutar ou fugir. Em determinado momento, esse lobo iria embora. Ou você iria matar esse lobo, ou você iria fugir desse lobo. O estressor não iria permanecer lá. Só que na nossa vida, a cobrança do chefe permanece, né? O lobo permanece do nosso lado. E aí o nosso corpo tenta se adaptar àquilo, porque aquele estressor permanece com a gente, o corpo aqui não tá entendendo nada. O que é isso, essa é a ameaça aqui do meu lado todo dia, o tempo inteiro. Não tem como, ele vai continuar em estresse. Nesse estágio, o corpo começa a mostrar sinais de desgaste, como irritabilidade e vulnerabilidade a doenças. Baixa sua imunidade, você começa a ficar mais doente, começa a aparecer umas coisas ali, outra aqui na pele, umas coisas ali, outra aqui no intestino. Quando a gente chega lá na fase 2, o corpo vai começando a apresentar esses sinais de desgaste, a gente acha que é cansaço. E a gente interpreta como isso o quê? Pera, tô reduzindo minha produtividade, eu tenho que ser mais produtiva, eu tenho que me esforçar mais. Não, eu não posso, porque eu tô assim, eu tô preguiçosa, é preguiça. Será? Porque a gente entende que o quê? Que cansaço é fraqueza. Se eu tô cansada, eu tô sendo fraca, eu tô sendo frágil, eu tô sendo preguiçosa, eu não tô sendo produtiva. E aí você tenta compensar isso com mais esforço. É aí que a gente se lasca. Porque é exatamente isso que te leva ao esgotamento. É não reconhecer que você está entrando na fase de exaustão. Quais são esses sinais de exaustão e esgotamento? Irritação fácil, sensação de que tudo é demais, a falta de paciência, dificuldade de concentração, a mente cravada, sua criatividade vai pro buraco, o esquecimento, você começa a ser mais distraída e esquecida, você passa a procrastinar porque as tarefas são muito pesadas, muito difíceis para você executar. Você evita pessoas porque a sua energia social tá lá embaixo. Aí a gente vai, cansaço constante, sono ruim, dores no corpo, falta de energia, dor de cabeça. E agora vamos entrar na parte da solução prática, porque talvez esse vídeo já esteja muito grande. Solução prática, é tão difícil falar, né? Solução prática, porque é o seu trabalho, né? Como fugir do trabalho, se é algo que a gente precisa, se é o nosso sustento, se é o nosso dinheiro. Nem todo mundo tem como se demitir e viver de vento, né? Pensa na seguinte história. Imagina que você foi pra praia e tá tomando banho de mar e você tá super se divertindo, tá indo tudo bem, até que você entre em uma corrente de retorno. Nessa corrente de retorno, você tá tão afobada, você tá com tanto medo, com tanta preocupação, você tá ali agoniada, você tem que fazer alguma coisa para sair daquela corrente de retorno, porque você tá sendo levada e levada cada vez mais para dentro. E aí você começa a se debater, você começa a tentar nadar em direção à areia, você começa a tentar fazer alguma coisa. Só que nessa, você gasta suas energias e afunda, porque a gente sabe que em uma corrente de retorno, se a gente ceder a esse afobamento, a essa necessidade de agir, de fazer alguma coisa, a gente vai gastar nossas energias à toa. Em uma corrente de retorno, você tem que parar com calma, respirar, analisar a situação e você tem que se lembrar de que um dia te disseram, te contaram que não é para nadar em direção à areia, mas é para nadar para fora da corrente de retorno, é para nadar paralelo à praia, e não em direção à praia. E quando a gente tá nessa rotina louca constante de estresse e preocupação e esgotamento, a gente muitas vezes está se debatendo e se afundando cada vez mais. Lembra que eu falei que você acha que o cansaço é preguiça, é falta de produtividade e você tenta compensar isso com mais esforço? Isso é você se debatendo. Isso é você tentando lutar contra a corrente de retorno e não vai dar certo. Você vai se afogar. Agora, se por um momento você parar, respirar, recalcular sua rota, tentar mudar, fazer um pouquinho diferente do que você tem feito, você sim vai conseguir se salvar. Alice, tá, eu entendi que eu tô em uma situação de esgotamento, que eu tô vivendo em uma situação de estresse crônico, isso é extremamente prejudicial para minha saúde. Primeiramente, você tem que reconhecer que você está em uma situação de esgotamento, de cansaço, que você está vivendo essa rotina muito estressante. E aí, o que é que você tem que fazer? Identificar os seus limites e reduzir as suas demandas. Eu sei que é difícil, amiga. Eu sei que talvez você seja um pouco workaholic. Eu sei que talvez você não saiba delegar. Eu sei que talvez você, às vezes, nem possa reduzir as suas demandas. Pensa que, se você não reduzir agora, no futuro, você vai ter que largar tudo de uma vez. Eu trouxe um vídeo no TikTok também da Isabela Mate. Ela falando como ela saiu de várias crises de burnout e hoje como ela consegue levar uma vida mais leve, mais tranquila, mesmo com várias demandas de trabalho. E ela falou algumas coisas muito interessantes que eu vou trazer aqui pra vocês pra gente discutir. Cara, mas como que você deu essa virada de chave? Como que você mudou? Cara, meu corpo pediu.
sabe? A minha mente pediu. Eu cheguei no momento que não tinha, ou eu ia mudar, ou eu ia ficar cada vez mais doente e, enfim, as consequências seriam cada vez mais graves. Então, minha dica pra você é, primeiro, comece sabendo que você é merecedor de descanso e comece entendendo que o descanso, ele é extremamente importante. Descanso não é você ficar mexendo no celular. Descanso é você ler um livro, sair pra caminhar, brincar com seus filhos, se você tiver, é passar tempo de qualidade com seu marido, esposa, namorado, namorada, é sair pra jantar, é você só contemplar, sabe? Tipo, ir pra um lugar, fazer um piquenique, olhar pro nada, é você curtir o tempo conversando com seus amigos. O descanso, ele não pode ter tantos estímulos assim. E segundo passo, se organizar. Então, entender como que eu consigo me organizar melhor para ser mais produtivo nos horários que eu estou trabalhando. O terceiro ponto, tendo essa organização e essa noção de descanso, é você estabelecer limite para o seu trabalho. Por exemplo, o meu é 9 às 5 eu trabalho, depois disso e antes disso eu não trabalho, e fim de semana. Óbvio que tem exceções, eu tenho várias empresas, é óbvio que tem dias que eu vou trabalhar muito mais, óbvio que tem dias que exigem mais de mim. Eu não vou colocar o vídeo inteiro porque o vídeo tem 7 minutos, mas ela fala algumas coisas que funcionaram para elas e talvez funcione para você e vamos discutir um pouco sobre isso. Você tem que perceber onde você pode diminuir as suas demandas e quais os limites que você pode impor. Mas hoje é muito complicado porque às vezes mesmo em casa, no seu momento de descanso, você tem que estar respondendo mensagens do trabalho, tem o grupo do trabalho, você tem demandas que você leva para casa porque não dá tempo de fazer no horário de trabalho, ó. Você precisa estabelecer horário. É o seu horário de almoço? Pois é o seu horário de almoço. Vá almoçar. Não vá para deixar para comer 5 horas da tarde, não. Vá comer sim, porque isso também é um estressor. A falta do alimento, os horários imprevisíveis para comer. Tome seu café da manhã com calma. Se é a hora do almoço, é a hora do almoço. Se é a hora da pausa, é a hora da pausa. Se é a hora do descanso, é a hora do descanso. Aí a gente entra no âmbito da produtividade, dessa cobrança pela produtividade. Tenha metas simples, claras e atingíveis e possíveis de se realizar. Qual é a minha meta para o dia de hoje? Metas simples, claras e possíveis, para você ter pelo menos a sensação de dever cumprido naquilo que você se propôs a fazer para aquele dia. Você tem que perceber o que é que está te sobrecarregando mais e onde você pode aliviar essa carga. Então, nessa questão dos pequenos estressores diários, se você pega muito trânsito, será que você poderia sair um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde? Será que tem outro caminho que você pode fazer? Se você pega o ônibus lotado, será que a mesma coisa? Será que eu posso sair mais cedo? Será que eu posso sair mais tarde? Pegar outra rota, fazer outro trajeto, pegar outro caminho? Ir de outra forma para o trabalho? Pegar uma carona, quem sabe? Para trabalhar na prevenção, a gente tem que rever a nossa rotina e criar uma rotina que seja mais sustentável e menos adoecedora e menos tóxica. Porque essa rotina que você chama de rotina produtiva tá te adoecendo. E aí eu entro no ponto do fugir da rotina. Fazer atividades que não sejam trabalho. Passear, comer em um restaurante novo, ter um momento de lazer com os seus filhos, brincar com os seus filhos, conversar com os seus filhos, sentar na mesa, pegar um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas e passar 1 ou 2 horas jogando com seus filhos. Ir ao cinema, fazer coisas no offline, assim, ó, cara a cara, vida real com as pessoas. Não dá pra dizer que rolar o feed do Instagram é descansar. Se você jogar lá no Google ou no Pinterest, lista de atividades prazerosas, vai aparecer tipo assim, uma lista com 100 coisas que são às vezes coisas muito simples, como assistir o pôr do sol, comer um picolé, escutar uma música que você gosta, fazer uma receita que você goste, tomar um café da manhã com calma. E aí você pegar uma lista dessa e tentar ir dando check em todas essas coisas, fazer uma coisa por dia ou selecionar algumas coisas para você fazer durante a semana. Eu vejo muito movimento que tá surgindo aí no Instagram e no TikTok, que é o que eu fiz depois das 5, né? Que é o que eu fiz que não foi trabalho. O que é que eu fiz no meu dia para tornar o meu dia mais legal, mais leve, mais prazeroso? Vou entrar no clichê? Vou, mas é porque o óbvio também precisa ser dito. Faça atividade física regularmente. A atividade física, ela tem diversos benefícios para o nosso corpo, principalmente para reduzir o estresse. Faça, libera muitos neurotransmissores que trazem prazer, alegria, satisfação para o nosso corpo. É bom para o corpo físico mesmo, regula o seu humor, dá mais disposição, dá mais energia. Faça mesmo que você não queira, entendendo que é bom e faz bem pra você. Um dia você vai passar a querer, porque você vai sentir falta. Principalmente, se você está lutando com o burnout, se você está lutando com estresse crônico, com ansiedade ou com outros tipos de doenças e transtornos,
Peça ajuda, procure ajuda, peça ajuda dos seus amigos, da sua família, como eles podem te apoiar nisso. Os seus colegas de trabalho, se você está muito sobrecarregada no trabalho, como os seus colegas de trabalho podem te ajudar. Peça ajuda profissional se você precisar. O burnout em si, ele só vai se tratar com ajuda profissional, com psicólogo, psiquiatra e em colaboração com outros médicos para tratar as doenças físicas que vão surgir também. Por que a terapia é importante nesse processo? Porque a forma como cada pessoa lida com eventos estressantes, estímulos estressantes, contextos estressantes, depende do repertório que essa pessoa tem. Depende dos recursos emocionais que a pessoa tem para lidar com isso. Então, na terapia, a gente vai trabalhar recursos emocionais para lidar com o estresse, com o cansaço, com a cobrança, com o perfeccionismo, com a autocrítica, porque muitas vezes tudo isso está relacionado, tudo isso colaborou para que você estivesse hoje onde você está, porque como eu falei lá no começo, não é do dia para noite, é gradativo. Gente, esse é um tema muito complexo, eu acho que esse vídeo ficou muito longo, talvez eu tivesse mais coisas para falar, para abordar, mas eu espero que tenha ficado claro. Provavelmente irei trazer mais vídeos sobre esse assunto, mais vídeos sobre estresse, mais vídeos sobre cansaço, pra gente conversar mais sobre isso, porque isso é um tema que precisa ser falado. Esse é um tema muito pesado, muito denso, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso, se você já sofreu com isso e se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você quer ouvir mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço, se cuida. Até a próxima. Tchau!